Capítulo 17. Quais são as características e a importância dos ácidos? Vamos falar da estrutura dos ácidos, né? Os ácidos têm um comportamento e características semelhantes, ou seja, os ácidos têm sabor azedo, tá? As substâncias ácidas, quando ingeridas, tendem a causar salivação na boca. É o caso, por exemplo, das frutas cítricas, né? Essas frutas, elas geralmente têm ácido na sua composição. Os ácidos, eles podem ser classificados em hidrácidos ou oxiácidos. O nome já está falando, oxiácidos têm oxigênio na sua fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, H2SO4 e o HNO3. São oxiácidos, tá? Claro que existem muitos outros, tá? Os hidrácidos, nós temos como exemplo HCl e H2S que não tem oxigênio na sua fórmula. Então, os oxiácidos têm oxigênio e os hidrácidos não têm oxigênio. Ácidos em soluções aquosas, né? O ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, quando o ácido está em solução aquosa, ou seja, quando ele está junto com a água, ele sofre ionização, liberando íons H+, como a gente pode observar nessa reação genérica, tá? Bom, os ácidos, eles são compostos moleculares, então eles não possuem boa condutividade elétrica e com isso eles precisam estar em meio aquoso, ou seja, se juntar à água para conduzir corrente elétrica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos ácidos em solução aquosa. O ácido clorídrico, HCl, é um ácido, né, presente no suco gástrico. Então, ele se transforma em H+, e Cl- quando essa substância é quebrada. O ácido sulfúrico, presente na bateria de veículos, quando é quebrado, se transforma em H+, e SO4-2. Então, ou seja, esse 2 aqui é a carga do SO4 negativo. Como o H é sempre positivo, e como eu tenho 2 aqui, eu coloco 2 na frente do hidrogênio para equilibrar a reação. Porque eu tenho 2 de hidrogênio aqui, 2 de hidrogênio aqui. O ácido carbônico é a mesma coisa. Quando eu quebro o ácido em hidrogênio e CO3, o CO3 vai ficar 2 menos porque esse 2 passa para cá negativo. E o hidrogênio, como é o H+, né, ele vai ficar com 2 aqui na frente para equilibrar com o ácido, que é o ácido carbônico presente no sangue. Os ácidos, eles podem ser classificados, né, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, em monoácido, diácido, triácido ou poliácido. Então, olha esses exemplos aqui. O HF só tem um hidrogênio. Como é que eu sei que só tem um hidrogênio? Porque não aparece número nenhum. Quando não aparece número, é sempre 1. Então, ele é um monoácido. Já aqui eu tenho H2CrO4. Esse H2 é um diácido. H3PO4, triácido. Se eu tivesse H4, né, SiO4, como por exemplo, eu teria um poliácido. Nomenclatura e fórmula dos ácidos, né? Primeiro que para a gente escrever a nomenclatura dos ácidos, a gente sempre tem que colocar a palavra ácido na frente. E depois a gente vai escrever o nome do íon correspondente, né, ao ânion, quer dizer, o ânion correspondente ao ácido. E só que essa tabela, tá vendo que tem aqui nomes como fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato. Essa é uma tabela que está com terminação de um sal, tá? Então, para a gente colocar a terminação do ácido, aí vem essa tabelinha aqui, ó. Quando a terminação for ato, o ácido vai ter terminação ico. Por exemplo, clorato se transforma em clórico. Se a substância tiver terminação eto, que corresponde ao sal, então o ácido vai ter terminação hídrico. Então, eto se transforma em hídrico. Então, cloreto, clorídrico. E ito se transforma em oso, né? Um sal com terminação oso. Clorito se transforma em cloroso. Então, olha aqui, o HBr
HNO3 e o HNO2 na sequência aí. Um detalhe importante é que os ácidos que não têm oxigênio, eles têm sempre terminação hídrico, tá? Os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, eles têm sempre terminação hídrico. Então, a gente pode observar aqui, ó, HBr não tem oxigênio, terminação dele é hídrico, ácido bromídrico, tá? Já esses dois casos aqui têm oxigênio, tá? Como aqui tem maior quantidade de oxigênio, a gente usa a terminação ico, por isso ácido nítrico. E aqui, menor quantidade de oxigênio, a gente usa a terminação oso, ácido nitroso, tá? Então, essa é a regrinha aí de nomenclatura dos ácidos. Bom, depois a gente vai passar para a força dos ácidos. Aí a gente divide essa força em hidrácidos e oxiácidos. Vamos falar dos oxiácidos primeiro. Os oxiácidos, eles vão ter sempre hidrogênio e oxigênio. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que os ácidos sempre começam com hidrogênio, tá vendo? Todos os ácidos sempre têm hidrogênio na frente, ó. Mesma coisa aqui, tá? Então, há um detalhe importante. Aqui, o ácido sulfúrico, ele tá lá na tabela como sulfato. Só que aqui a gente vai fazer uma pequena correção no nome, tá? Na hora de transformar em ico, vai ficar sulfúrico. E lá tá escrito fosfato e aqui vai virar fosfórico, tá? Bom, vamos voltar para a força dos ácidos. Então, quando eu tenho oxiácido, eu vou ter que fazer uma continha. Quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio. Então, ó, 3 de oxigênio menos 1 do hidrogênio é igual a 2. Isso significa que o ácido é forte. 3 menos 2 é igual a 1. Isso significa que o ácido é moderado. 3 menos 3 é igual a 0. Então, isso significa que o ácido é fraco. Toda vez que resultar em 0 é fraco, 1 é moderado, 2 ou 3 é sempre forte, tá? E para os hidrácidos, aí a gente vai lá na página seguinte. Os hidrácidos são fortes, HI, HCl e HBr, são os únicos, tá, que são fortes. O HF é o único moderado e o restante é sempre fraco. Os ácidos na sociedade. A gente tem muitos ácidos aí no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano. A gente vai citar aqui alguns deles, tá? Então, o ácido sulfúrico é usado em baterias de automóveis, né? Como nós já vimos na página anterior, na produção de medicamentos, tratamento de metais e refino do petróleo. O ácido clorídrico, né, ele, quando diluído, pode ser usado para limpeza de pedras, além de estar presente no suco gástrico e ser utilizado na produção de tintas. Já o ácido nítrico é utilizado na produção de explosivos, fertilizantes e medicamentos. E o ácido fosfórico é amplamente usado na indústria de alimentos para a produção de geleias, refrigerantes e de rações animais. Vamos falar da escala de pH. A escala de pH ela vai de 0 a 14, como a gente vê aqui, ó, no início da próxima página, tá? Então, essa escala, olha, é uma escala que indica a acidez e a basicidade. A metade dessa tabela, que vai de 0 até 14, né? A metade, que é 7, é sempre o meio neutro. Abaixo de 7, a gente tem o meio ácido e acima de 7, a gente tem o meio básico. Reparem que quanto mais próximo do 0, mais ácido vai ficando. E quanto mais próximo de 14, mais básico vai ficando. Nós temos ainda um aparelho chamado pHmetro. A gente pode medir, né, o índice de pH da substância por esse aparelho ou então por esse papelzinho aqui, né, que é chamado papel indicador de pH. Você mergulha o papel na solução que você quer testar, se é um ácido ou um base, e dependendo da cor, aqui na capa, né, do papelzinho, tem uma lista de cores que vai indicar se o meio é ácido ou básico, tá? Bom, nós ainda temos os indicadores ácido-base.
O que significa isso? São substâncias que mudam de cor na presença do ácido ou na presença da base. Os mais importantes são fenolftaleína e a fenolftaleína e o azul de bromotimol, que eu acho que ele até cita aqui, ó, fenolftaleína e o azul de bromotimol. Esses são os mais importantes. Mas a gente tem também o papel de tornassol, o papel de tornassol azul e o papel de tornassol vermelho. Quando a gente mergulha esses papéis aqui em meio ácido, vai dar essa coloração, meio básico, azul. Já a fenolftaleína, né, em meio ácido ela é incolor e em meio básico ela se torna rosa. Bom, na página seguinte, vem uma experiência, né, falando do repolho roxo. O repolho roxo, quando a gente extrai a coloração roxa, batendo ele no liquidificador, né, adicionando um copo de água, ele se transforma num indicador. Aí a gente pode pegar, né, substâncias como vinagre, limão, bicarbonato de sódio, leite, água sanitária e colocar umas gotas do repolho roxo e ver a coloração de cada um desses produtos aí. Que aí em meio ácido, né, ele vai dar uma determinada cor e em meio básico ele vai dar outra cor. Nós temos até a escala aqui, ó, tá? A escala de pH e a escala da coloração do repolho roxo, tá vendo? Quanto mais ácido, mais vermelho ele é, tá? Quanto mais básico, olha lá, ele vai ficando verde, por último, amarelo. Então, assim a gente termina essa aula sobre ácidos.